Seguinte, as pessoas já te conhecem pela sua carreira como promotora de justiça. Sim. Você tem um perfil no Instagram com razoável número de seguidores, está crescendo bastante. E agora você tem enveredado pela vida intelectual como autora, escritora, filósofa e tem revelado aí um interesse por temas que tangenciam o direito, temas relacionados à filosofia clássica, temas relacionados à educação, pedagogia. E explica pra gente um pouco aí, para os alunos aí, o pessoal interessado no Buck Instituto, como é que foi essa sua guinada para mergulhar numa vida intelectual um pouco diferente do que normalmente acontece nas carreiras jurídicas, em que a pessoa fica muito mergulhada, perdida nas formas jurídicas, no conteúdo jurídico em si. Bom, gente, como eu falei, é um prazer estar aqui e realmente eu dei uma guinada na minha vida intelectual depois de um certo momento. Eu segui a vida costumeira dos colegas de direito, principalmente o pessoal que faz concurso. Normalmente a gente estagna mesmo dentro da área jurídica. E eu fiz mestrado, eu sempre fui professora de penal e processo penal. Eu fiz mestrado em Direito Penal e Ciências Criminais. Comecei esse mestrado em Portugal, em Lisboa, e vim a terminar esse mestrado no Brasil. E tinha me afastado em 2019 para fazer doutorado, também em ciências penais. Acabei retornando porque meu filho sofreu um acidente de carro e foi um momento bem delicado da minha vida. Mas em 2016 foi que essa guinada começou, quando eu me removi de uma promotoria de família. E eu tinha ficado 16 anos em vara de família, eu sou promotora há 25 anos. E eu me removi de uma promotoria de família para uma promotoria criminal. Na verdade, uma promotoria de investigação penal, na Central de Inquéritos. E eu estava muito tempo afastada da academia, porque eu tinha tido meu segundo filho, ele ainda era pequeno, e eu tinha parado de dar aulas de penal e processo penal há algum tempo. E eu resolvi que eu tinha que estudar penal e processo penal, e eu me inscrevi, meio que no susto, num curso em São Paulo, uma escola de altos estudos criminais, do Edilson Mougenu Bonfim. E acredito que fui tocada por Deus, porque eu olhei um anúncio desse curso no jornal da Associação dos Promotores do Rio, porque eu sou do Rio de Janeiro, pelo sotaque já dá para vocês perceberem. E eu vi esse anúncio e liguei. E a secretária me disse assim: oi, doutora, tudo bem? Olha, se a senhora quiser, só temos uma vaga. Foi uma desistência de uma promotora e precisa confirmar agora. E eu falei: que ótimo, e tudo. Quando começam as aulas? Ela: amanhã em São Paulo. E eu disse: pode fazer a minha matrícula, eu vou fazer a transferência do valor. E comprei uma passagem caríssima de avião de última hora, Rio-São Paulo, e aterrissei em São Paulo sem nem saber do que se tratava o curso. Nunca tinha ouvido falar no professor, dono do curso, Edilson Mougenu Bonfim, que é um homem fenomenal, um talento, um homem muito inteligente, responsável pelo despertar de muita gente, né, dentro dessa área aí da filosofia, da ciência política, desse questionamento sobre o que está ao nosso redor. E na primeira aula do curso, eu sentada lá e não sabia nada do que eu ia ouvir. Ele começou a falar sobre Olavo de Carvalho, sobre Escola de Frankfurt, sobre Gramsci, sobre as fake news, sobre como a mídia estava dominando o pensamento do brasileiro e o brasileiro não conseguia mais pensar, e como que nós podíamos fazer para mudar o rumo das coisas. E eu lembro que eu fiquei olhando aquilo. Eu nunca tinha ouvido falar de nada daquilo, gente. Eu só estava pensando em trabalhar e criar filho, trabalhar e criar filho. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, é isso. E aí eu fiquei nessa escola durante 2 anos. Nós fizemos muita coisa boa, fizemos um congresso internacional, fomos a Provence estudar na Universidade de Aix-en-Provence, onde o professor Mougenu era professor convidado. Tivemos um congresso organizado por nós mesmos lá em São Paulo, pela escola. Dali saíram grandes talentos, grandes colegas, eu fiz muitas amizades. E eu fui começando a enveredar, mas muito devagar, por esse terreno acadêmico, e comprava um livro aqui, comprava outro livro ali. Uma vez por mês a gente ia para São Paulo e tinha um final de semana inteiro de aulas.
E aí eu organizava a minha casa, deixava meus filhos, ia para São Paulo, voltava. E a cabeça começou a ser uma usina de ideias, mas tudo muito bagunçado, né? Eu não sabia bem para que lado eu queria apontar. E aí eu cheguei até a me inscrever nesse doutorado de Direito Penal. Achei que o caminho estava ali, nesse doutorado em Coimbra. Aconteceu o acidente do meu filho que mudou esse rumo. Mas antes de eu ir para o doutorado, eu fui a Virgínia fazer um curso com o professor Olavo de Carvalho. E eu fui com duas colegas, né? A Ludmila Grilo, que é juíza e é muito conhecida no meio conservador. Eu a convidei, porque sabia que ela era aluna do COF, do professor Olavo. E a Cláudia Piovesan, que fazia a escola de altos estudos criminais comigo. E ao chegar lá, e o professor Olavo falava logo de início que o que ia constar do nosso obituário, qual legado a gente tinha deixado, qual era a nossa marca no mundo, que a gente precisava marcar o nosso lugar, marcar espaços, ganhar espaços, falava de guerra cultural, falava de todas essas questões muito próximas a nós e das quais eu antes não tomava conhecimento, não estava muito preocupada com nada disso, né? Estava vivendo aquele dia a dia no qual a intelectualidade passa longe. E eu saí de lá muito impactada, principalmente impactada porque aquele homem vivia tudo o que ele pregava, sabe? A vida dele era exatamente como a filosofia dele, a família dele toda ao redor, muito unidos, e uma família com muita harmonia. As aulas eram dentro da biblioteca dele, e ele muito espirituoso, um homem muito bondoso, muito generoso. Nada a ver com aquela figura que ele criava combativa, que era apenas um personagem que ele fazia, né, nessa coisa da questão política, do debate, mas uma pessoa com muito, muito, muito conhecimento. E eu saí dali, eu falei, o que eu vou fazer para marcar meu lugar no mundo? Eu não sabia nem por onde começar. E aí eu fui para Portugal, achei que talvez fosse lá, não foi, né? Não foi o caminho que Deus quis que eu seguisse. A partir desse contato com o professor Olavo, eu também comecei a me aproximar mais do catolicismo. Eu estava bastante tempo afastada da religião, a vida, né, foi seguindo, eu fui me afastando, eu tinha me separado, então eu não queria frequentar a igreja separada, com 2 filhos e tudo. E a partir dali eu comecei a fazer um processo também de retomada do catolicismo, estudar, ler, até que veio o acidente do meu filho, né, e eu não tinha mais no que me apegar. Foi em que ano, Érica? Em 2019. Eu estava nesse processo lá do doutoramento em Coimbra, e eu tinha acabado de chegar em Coimbra e estava esperando acabar o ano, faltavam 3 ou 4 semanas para o ano terminar, para os meus filhos fecharem o semestre, um da escola, o outro da faculdade, que eu tenho um filho de 14 anos e outro de 23, para que eles me encontrassem em Coimbra, porque o nosso plano B era, caso eles não se adaptassem, eu poderia transformar esse doutorado em sanduíche, ficava 2, 3 meses lá e o resto do tempo aqui ia só para pesquisa, etc. Mas eu estava afastada pelo Ministério Público. E eu já tinha empreendido meus esforços, né, para alugar imóvel lá, e vendi meu carro no Brasil, comprei um carro lá, aluguei minha casa do Brasil, e meus filhos estavam numa coisa improvisada até que vencessem aquelas 3 semanas e eu viesse buscá-los e eles fossem comigo. E esse acidente mudou tudo, né? Eu simplesmente abandonei o doutorado, avisei o Ministério Público que eu precisava retornar, porque eu tinha sido afastada das funções, autorizada pela MP. E de repente eu volto e a minha vida estava um caos. E o meu filho estava no CTI e eu não tinha onde me escorar, né? E eu só rezava, né? Me escorava em Deus. E a partir daquela época eu comecei a rezar o terço, porque eu precisava de alguma coisa na qual eu materializasse a minha fé e os meus pedidos. E aí aquelas bolinhas do terço, né, eu comecei a materializar ali. E eu segurava aquilo ali, passava o dia inteiro rezando aquilo ali. E eu precisava conseguir uma força, né, para vencer aquele momento em que era tudo desafio. Eu estava sem casa, um filho hospitalizado, sem carro, sem referencial. Tinha feito planos durante 1 ano para esse doutorado e tudo ruiu e eu estava sem chão, né? São aqueles momentos que hoje, gravando as aulas, eu falei para vocês que a gente precisa exercitar a fortaleza, que é o momento não de atacar a fortaleza. A coragem não é só de ataque, é uma coragem de aceitar, de resistir, de suportar a dor e entregar essa dor para Jesus, né? Assim, Senhor, eu tô sentindo essa dor, segura minha dor, por favor, ela deve ter um propósito. E eu hoje acredito, meu filho ficou completamente curado, graças a Deus. A menina que estava com ele no acidente também completamente curada. E eu acredito que o propósito de Deus era me mostrar
que o meu caminho não passava mais pelo direito. Eu acredito que o meu caminho no direito ele está se acabando, assim, está chegando a um fim, a um término. Eu não faltam muitos anos antes de eu me aposentar. Eu comecei a trabalhar muito cedo e eu comecei a estudar filosofia, procurar respostas, né? E foi assim que tudo começou. Eu estava muito em casa porque ele estava em casa convalescendo. Aí veio logo a pandemia e eu comecei a escrever. E eu não sabia nem por que eu estava escrevendo, até que um dia um colega, o Fábio Costa Pereira, mandou um artigo meu para o Sileno Guimarães, o editor do Tribuna Diária, que era um jornal embrionário que estava começando. Aí o Sileno me telefona e fala assim: nossa, eu amei o seu artigo, você escreve com a alma e eu quero que você seja uma colunista fixa do nosso jornal às segundas-feiras. E os frutos já começaram a aparecer. E eu lembro, Wagner, que eu não me sentia à altura do desafio, então eu passava o fim de semana inteiro lendo, estudando para conseguir escrever um artigo, porque eu me achava tão despreparada, né? Tipo, como que eu vou escrever? Aquelas pessoas que escrevem lá, é todo mundo muito superior a mim. Eu preciso estudar muito para conseguir escrever alguma coisa. E eu passava o fim de semana, era pandemia, ninguém saía de casa, aí eu passava o fim de semana inteiro estudando, para sair um tiquinho de texto assim. E aí estudava, saía mais um tiquinho assim. E os meus primeiros textos foram bem pequenos, né? Hoje eu faço textos de 1000 páginas, assim, o meu número de 1000 páginas, não, desculpa, de 1000 palavras. O meu número de palavras normalmente é entre 950 e 1000.